E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente veio aqui trazer uma notícia sobre o novo projetor que foi lançado pela Blitzwolf, que é o modelo VP6. VP6 não porque é uma sexta geração, mas sim porque é um sexto modelo diferente que tem algumas características muito interessantes que a gente vem comentar nesse vídeo. Então se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse projetor, acompanhe o vídeo. Então antes de começar o vídeo eu só queria convidar vocês para também conhecerem o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente compartilha várias promoções interessantes que saem na internet, em lojas confiáveis. Então se você quiser conhecer, o link está na descrição para você dar uma olhadinha e conferir as ofertas que são postadas lá. Então a Blitzwolf lançou mais um modelo de projetor e como ele foi pedido em vários vídeos aqui do canal, a gente recebeu bastante comentário pedindo para a gente trazer o novo modelo da Blitzwolf, né? Lembrando que a gente já tem outros vídeos de projetores da Blitzwolf, VP1, VP3, VP1 Pro e alguns outros modelos também que você pode conferir no canal, né? Análises, unboxing, notícias. A gente resolveu trazer esse novo projetor da Blitzwolf, que tende a ser um modelo ali mais profissional, né? Ele, inclusive, se vocês estão vendo ali nas imagens, ele tem uma imagem que lembra realmente um projetor, né? Diferente de alguns outros modelos antigos da marca, né? Que foram lançados um pouco antes, que tinham um visual meio diferente, alguns eram mais quadrados, alguns tinham um design mais compacto. Esse não, esse quando a gente vê, a gente realmente lembra um projetor de uma marca tradicional. Então ele realmente vem para ser um concorrente das marcas que a gente tem tradicionais, né? Porque ele traz esse acabamento mais refinado, ele traz configurações muito interessantes e além disso ele mantém aquela questão da Blitzwolf, que é o custo-benefício nos projetores que a gente já tem em todos os outros projetores da marca. Ainda falando um pouquinho sobre coisas relacionadas ao design, uma coisa que a gente também pode ver nas primeiras imagens desse projetor é que ele tem ali o espaço para o resfriamento bem grande, né? Inclusive tem um destaque para isso nas especificações, que tem duas ventoinhas bem grandes, né? Para fazer essa dissipação do calor, e a fabricante também coloca nas especificações que ela não faz muito barulho, essas ventoinhas. Como a gente sabe, normalmente projetores costumam esquentar bastante, né, depois de um tempo de uso, então a gente tem sempre essas ventoinhas para refrigerar o projetor, né, para não deixar ele superaquecer. Então nesse modelo de projetor a Blitzwolf trouxe essa questão, né, para você conseguir ver longas horas de projeções sem ter problema de o projetor estar muito quente, superaquecer. Então você não vai precisar se preocupar quanto a isso e é um benefício bem interessante. E também sobre o design é legal a gente comentar que ele tem bastantes conexões, né, diferente de alguns outros modelos da própria Blitzwolf, que normalmente você só tinha um HDMI, um VGA lá basicamente. Nesse aqui a gente tem dois HDMIs, tem VGA, tem outras conexões, por exemplo, tem entrada USB, tem entrada para som, tem entrada para vídeo. Então são várias entradas que te permitem conectar vários aparelhos, principalmente se a gente for pensar num projetor mais profissional, onde você vai conectar, por exemplo, uma TV Box, vai conectar um videogame, vai conectar vários aparelhos. Você tem várias entradas para isso, né? Principalmente para quem vai utilizar esse projetor, por exemplo, numa sala pendurada no teto, não precisa ficar trocando os cabos, né? Não é um projetor para ser tão portátil, para você poder ficar trocando toda hora os cabos, não é esse o objetivo dele. O objetivo é ser algo mais profissional. Então a gente tem várias entradas, inclusive hoje a gente tem projetores aqui nacionais, aqui no Brasil, que são bem mais caros e a gente só tem uma entrada HDMI, uma entrada VGA e acabou. Então é algo legal que a gente tem nesse projetor. E falando do HDMI, só um detalhe que pode ser importante para alguns usuários é que o HDMI dele é um HDMI 1.4, ou seja, ele consegue sim transmitir imagens em até 4K, embora nativamente o projetor projete imagens em Full HD, porém ele não consegue, por exemplo, transmitir imagens a 60 frames por segundo ou então a 4K 120 frames por segundo. Isso mais para jogadores, eu acredito, para a maioria dos usuários que vai ver filmes, vai fazer apresentações de trabalho, não vai fazer muita diferença. Mas é bom a gente saber que ele não tem HDMI 2.0 e 2.1, é um HDMI 1.4 que consegue receber imagens em 4K e projetar imagens em Full HD. Aproveitando que eu já falei um pouco da projeção, que é em Full HD, ou seja, uma qualidade muito boa pelo preço que ele tem, né? Normalmente a gente tem projetores mais caros que tem essa resolução. A gente também pode comentar que ele tem 6.000 lumens, ou seja, mesmo em ambientes não tão iluminados, você vai conseguir ter uma boa projeção,
né? Diferente da maioria dos projetores que a gente tem 1200, 2400, no máximo 3600, a maioria dos projetores aqui no Brasil, das marcas mais tradicionais. Então nesse aqui você tem 6000 lumens e o contraste dele é de 2000 por 1, ou seja, é um contraste bom também para as imagens. E já que a gente está falando de um projetor, é legal a gente falar sobre o foco dele, né? O foco dele é manual, a gente tem modelo da Blitzwolf que já tem foco automático, que simplesmente você vai ligar e ele vai se ajustar o foco automaticamente. Nesse não, você tem que ir ali e ajustar o foco de acordo com a distância que você tá, para ter a melhor imagem. E ele também tem uma coisa muito interessante, né, que compensa essa questão do foco manual, porque não é algo que vai ser tão complicado assim, você simplesmente vai ajustar o foco. Mas ele tem um recurso bem legal que é o Keystone. Para quem não conhece, digamos assim, que normalmente a gente tem uma projeção em uma forma de retângulo, né? Mas se a gente, por exemplo, posicionar o projetor um pouco angulado para cima, por exemplo, projetando um pouco mais para o alto, normalmente ele vai ficar com aquele formato não tão retângulo, né? Não vai ficar no formato tradicional, e esse projetor ele consegue contornar esse problema para realmente te dar a projeção correta nas imagens. Ele tem essa correção que normalmente não dá aquele efeito chamado de efeito trapézio, que normalmente fica aquele, parece um triângulo um pouco mais nas pontas, em algum dos lados. Então ele faz essa correção, é algo bem legal que a gente não tem na maioria dos projetores da Blitzwolf. Um outro recurso que esse projetor tem, que é bem legal a gente comentar, é que ele consegue projetar imagens em 3D. Lembrando que o 3D dele você precisa estar com óculos, né, aquele óculos azul e vermelho, para conseguir ver essas imagens tridimensionais, mas é um recurso que vale que a gente comentar que ele tem, é algo bem interessante para a gente ter num projetor dessa faixa de preço. Uma outra coisa que é legal a gente comentar também é sobre a qualidade do som, né? Porque além da imagem, quando você está vendo um filme, é legal que você tenha um projetor com uma boa qualidade sonora para te dar uma imersão melhor, por exemplo, durante um filme, ou então se você está jogando. A gente precisa também que a qualidade seja boa, e isso a Blitzwolf promete uma boa qualidade. Inclusive eles colocam como extrema alta qualidade, então promete ser o projetor com o melhor áudio deles, pelo menos isso em questão de especificações. Lembrando que a gente vai adquirir esse projetor, tá? Em breve a gente vai ter unboxing, análise no canal, mas é bom a gente comentar aqui pelas especificações que a gente tem duas saídas de 5 watts, e aqui a Blitzwolf promete uma qualidade de som muito boa nesse projetor. É algo que provavelmente vai ser um grande ponto positivo dele também. Outro ponto que a gente tem que destacar como algo muito positivo desse projetor é o custo-benefício. É claro que não é um projetor tão barato, né? Ele custa um valor um pouco mais caro, inclusive, que outros modelos da Blitzwolf, mas se a gente somar tudo que ele tem de benefício, tudo que eu já falei pelo menos até o momento, claro que tem mais alguns detalhes que eu vou falar sobre ele, mas se a gente pegar todos esses pontos positivos e a gente colocar na balança, a gente vê que ele tem muitas especificações que fazem o preço dele se tornar muito interessante. Então, inclusive, se você quer ver o preço dele, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu acabei resolvendo não falar o preço dele aqui nesse vídeo, porque, como a gente sabe, é um produto que vai ser influenciado muito pelo valor do dólar, então todo dia ele pode estar um valor um pouquinho diferente, mas o link para você ver o preço, inclusive da loja com melhor preço e também uma loja confiável, caso você queira comprar, vai estar na descrição do vídeo. Você pode clicar lá e dar uma conferida nesse preço dele também. Um ponto que eu acho que poderia ter sido melhor explorado pela fabricante nesse projetor é referente à conectividade dele, porque ele não tem acesso à internet, ele não tem um sistema operacional como a gente tem em alguns outros modelos da marca Blitzwolf. Então você, por exemplo, não consegue ver o Netflix diretamente, né, do projetor. Também você não consegue espelhar o seu celular para projetar no projetor, como a gente também já tem em outros projetores da marca. Então eu acho que algo que ficou faltando nesse projetor a gente poderia ter, mas claro, a Blitzwolf tem atualmente 8 modelos de projetor e cada um tem o seu ponto positivo e negativo para, de acordo com o seu público, né, vocês poderem escolher qual projetor se adequa melhor às suas necessidades. Então nesse aqui eles colocaram um design mais premium, som premium, uma projeção em imagem em Full HD, 6000 lumens, que é muita coisa também. Então a gente tem quase aqui um sucessor do VP2 e VP3, né, que foram lançados há quase um ano atrás. E só que a gente tem essa parte que não foi tão bem explorada, pelo menos na minha opinião, mas também é algo que é facilmente contornável, né? Por exemplo, o VP3 tinha sistema operacional, mas não era um sistema operacional tão bom. Não acho que é uma coisa que a pessoa vai sentir tanta falta assim. Provavelmente a fabricante teria que botar um custo mais alto nesse projetor, e aí provavelmente ele ia ficar ainda mais caro, e aí talvez desagradasse outras pessoas. Então se você quer um sistema operacional nele, quer acessar a internet, é só conectar um acessório, por exemplo, um Chromecast, um Mi Box, algum aparelho assim, um TV Box,
que aí você vai ter acesso à internet direto pelo projetor e não vai precisar conectar um computador, um videogame para acessar um Netflix, YouTube e outros aplicativos, outros conteúdos na internet. Então é um ponto negativo, mas é um ponto que pode ser contornado com certa facilidade, porque você pode adquirir esse acessório à parte, né, que vai te dar uma experiência de uso muito boa, né, já são produtos específicos para isso, e não vai subir muito o preço você comprando esse acessório, caso você deseje, né, acessar o YouTube, o Netflix e outros aplicativos direto do projetor. Então lembrando que aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o link da loja com o melhor preço, uma loja confiável, é claro, para você estar adquirindo esse projetor caso tenha ficado interessado. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma curiosidade, ou se você já está com o projetor, né, nesse momento ele ainda está em pré-venda, mas caso você esteja assistindo esse vídeo no momento que alguma pessoa já tenha comprado o projetor, se você comprou o projetor, pode colocar a sua experiência com ele, se você gostou, não gostou, ou o que você acha que poderia ter, se você tem alguma dúvida, que aí a gente usa o campo de comentários para trocar experiência e aí a gente também consegue responder qualquer dúvida que vocês tenham tido em relação a esse projetor. Também não esqueça de deixar seu like se você quer novos conteúdos como esse, que a gente traga outros projetores da marca Blitzwolf, inclusive. Deixa seu like para a gente saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo!